E o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu nesta segunda sobre a votação do PCC dos professores após quase 2 anos. O Tribunal de Justiça disse que a votação foi legal e o SISMU emitiu uma nota lamentando. Mas aqui a gente não tem como mostrar a nota, a gente traz ao vivo os representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru, Eduardo Mendonça e Rosineide Santos, primeiras damas. Certo, Eduardo? Boa tarde, Rosineide. Bem-vinda. Obrigada, Ana. Boa tarde aos ouvintes da rádio, boa tarde a todos aqui presentes. Hoje, Ana, é com muito pesar que a gente se encontra aqui para debater um pouco sobre essa notícia, né? Mas são os nossos ofícios, a gente está na luta, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas o que vale são as lições que a gente tira e a força que a gente recarrega para a próxima batalha. Eduardo Mendonça, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana Rebeca, boa tarde, Rosineide, amigo Nenel, os ouvintes. Como eu concordo com quase tudo com ela, hoje eu vou discordar de uma coisa. Ela disse que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Não, às vezes a gente perde e às vezes eles ganham. Me explica. Às vezes a gente perde, às vezes eles ganham. Ou seja, a gente sempre perde, né? Porque desde que a gente começou, a educação sempre perde. Às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde. Ela disse assim, eu disse não. Às vezes eles ganham e às vezes a gente perde. Só tem assim, eles ganham e a gente perde. E tem sido assim. Não digo isso com a questão do PCC, não digo isso com a questão da nossa greve, eu digo isso como um todo. Você imagina que desde 2011 que nós estamos repercutindo um relatório das escolas de Caruaru e não fez eco. Nós encaminhamos cópia desse relatório para todo mundo. Você sabe que nós temos inclusive uma audiência pública no sindicato, quando convidamos a imprensa, e boa parte esteve lá, outra parte, coincidentemente, também não esteve, mas aquela imprensa que quer colocar a população informada, esteve lá no sindicato. Ô Eduardo, a decisão do Tribunal de Justiça em relação à sessão que aprovou o PCC, desmotiva vocês? Rapaz, é o seguinte, você sabe aquela parada para respirar? Feito eu fiz aqui agora. A gente vai só parar para respirar e começar tudo de novo. Agora para o segundo tempo de um jogo, porque o jogo não acabou. O jogo só vai acabar quando o juiz terminou, ou seja, quando houver uma decisão de uma instância superior, como o STJ, aí cabe recurso dentro do próprio STJ e ali morre. Mas nós estamos numa segunda instância, porque inclusive a ação começou na segunda instância, no Tribunal de Justiça. Vamos procurar os meios legais, vamos nos aprimorar, vamos nos reciclar em alguns pontos e voltar à carga, com certeza. A gente imagina que seria mais fácil se houvesse um governo pronto para negociar. Porque infelizmente não tem. Esse governo negocia apenas através das notas que envia a imprensa. Mais nada. Tanto é que nós terminamos uma greve no dia 19 de maio de 2014 e o prefeito dizia que tão logo acabasse a greve, seria restabelecida uma mesa de negociação e nós não tivemos. Depois de 8 meses, não houve uma mesa de negociação. Tivemos uma reunião com a suposta mesa, onde apenas foi discutido diário de classe. Ponto que não era ponto da greve. A segunda mesa, a segunda reunião nós tivemos e nada foi discutido. E na terceira, e até agora a última, apenas discutimos 10 pontos, nos quais tanto o secretário da Educação quanto o de Administração concordaram 100% com a categoria, mas faltava o retorno. Faltava o que o pessoal faz questão de dizer em inglês, faltava o feedback. Faltava levar o prefeito e ele dizer sim. Porque infelizmente ou felizmente, o único que foi eleito para administrar foi o prefeito do município. E tudo, logicamente, isso é uma questão até de hierarquia, certo? Ele é o chefe do executivo, caberia a ele uma decisão. E ele não decidiu em nada. Ou seja, existe em Caruaru uma mesa de negociação para inglês ver. Apenas como uma satisfação para a população, para dizer à população que nós, professores, que o sindicato é intransigente, que o sindicato não negocia, que a categoria é intransigente. Não. O que existe é que nós estamos cansados de sentar numa mesa totalmente improdutiva, do qual não sai nenhum resultado final, não sai nenhuma conclusão. Não adianta você dizer assim, estou pronto para lhe ouvir. E você falo, você vai embora. Não diz nem sim nem não. Ou seja, nunca vai chegar a um ponto conclusivo. Ô Rosineide, após 2 anos, né? 2 anos de aprovação do PCC, tanto tempo para chegar agora e receber um posicionamento negativo da Justiça?
Pois e é, tantas vezes adiadas, né, as votações. Isso eu escrevia, pensava nisso e escrevia. A gente esperou 2 anos, a gente veio por algumas vezes nos adiamentos, né, dessa sessão, e criamos, de certa forma, uma expectativa, porque o ser humano é isso, ele vive de acreditar no amanhã. A gente tem que dormir, acordar pensando que amanhã vai ser melhor. Então, sempre que a gente ia ao tribunal, a gente ia com uma expectativa positiva e confiante naquelas pessoas que ali iam nos ver, né, talvez se sensibilizasse com a nossa presença. E quando chegávamos lá, que a gente recebia a informação do adiamento, dava um choquinho, o coração dava aquela palpitaçãozinha. Não, mas a gente volta depois, é porque ainda não chegou a hora, né? Então, ontem, quando nós chegamos, eu até dizia, nós entramos no tribunal, sentamos e ninguém se aproximou da gente. Então, porque o dia é hoje, gente. E assim, sempre naquela comunicação, o dia é hoje. E, de repente, você ouvir o desembargador, ele inicia com uma fala um pouco positiva, dizendo que a mãe dele também era professora primária. Então, a gente já imagina, então, a mãe dele era professora, né? E aí você já cria uma expectativa ainda maior, né? Mas aí ele alisou e depois bateu. Foi muito triste. Eu não sei se porque o sentimento feminino fala um pouco mais alto, mas eu voltei muito triste, muito decepcionada com o que a gente viu e ouviu, né? Mas ouvindo Eduardo, e aí a gente tem que acreditar que a luta ainda continua. Então, depois que você dorme, descansa um pouquinho, você acorda um pouco mais revigorada e você diz, não, realmente a luta continua e a gente vai levantar a cabeça. Hoje já estou mais animada, mas a gente não pode esquecer a decepção que a gente viveu ontem. Né? Você imagina que aquelas pessoas estudaram tanto, anos numa faculdade, anos numa pós-graduação, no doutorado e por aí vai, para numa hora de decidir a vida de trabalhadores considerados tão importantes para a sociedade, né? Eles decidem mais uma vez a favor dos nossos políticos. Eduardo, além desse fato citado por Rosineide, o que mais chamou a atenção no julgamento de ontem? Vocês levaram algum material, enfim, para que pudesse ser visto, né, pelo Tribunal de Justiça? Aliás, vocês tiveram a oportunidade de falar? Olha, veja só, inclusive, essa oportunidade era dada aos advogados das partes para fazer o que eles chamam de sustentação oral. O corpo jurídico do sindicato entendeu que havia entregue um memorial com todos os pormenores ao relator, que ele havia lido e que o seu voto já estava ali definido. O voto já vem pronto. Né? E, em regra geral, o tribunal tem seguido o voto do relator. Essa tem sido a prática. Se você for para o tribunal, talvez de 1 em 1 milhão você vê os pares, né, os desembargadores, votarem contra o voto do relator. Até porque eu acho que é mais cômodo você dizer eu sigo do voto do relator, do que você fundamentar o seu voto contra aquele voto de um cara que supostamente teve tempo suficiente para apreciar uma peleja, apreciar um processo, ver as argumentações, ver os prós e os contras, pesar e tecer o seu próprio juízo de valor. Então é muito mais difícil para mim, se eu fosse desembargador, seria mais fácil dizer eu sigo o voto do relator do que dizer eu sou contra, porque um juiz, um desembargador, ele não pode dar uma sentença sem fundamentação. Ele não pode dar um voto sem fundamentar o seu voto. Eu não posso dizer apenas eu sou contra o voto do relator. Eu tenho que ser contra por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, em regra geral, tem sido essa. Você vai ter um dia uma oportunidade e você vai ver. Eu sempre que tenho, faço isso e vejo que parece com a Câmara de Vereadores de Caruaru. Pouca discussão e ontem, inclusive, eu digo muita coisa. Você sabe que eu falo muito. Alguns desembargadores dormiram durante o julgamento também. Durou quanto tempo, Eduardo? Foi rápido, foi rápido e certeiro. Né? Foi como tomar cicuta. Vapt e vupt. Então, inicialmente, como falou Rosineide, nós tivemos uma alegria. Porque a Prefeitura e a Câmara argumentava e pedia a ilegitimidade, né? Ilegitimidade do sindicato na peleja. Ou seja, nós teríamos a legitimidade de questionar a Câmara ou a Prefeitura na Justiça, que a gente seria ilegítimo. E de pronto, fiquei satisfeito quando foi 1 a 0 para nós, quando o desembargador disse
foi também unânime em entender que nós somos legítimos, né? O sindicato é o único representante legal e legítimo dos servidores de Caruaru. Foi dito lá no tribunal, certo? Ótimo. Na segunda parte, quando ele falou que seria mais fácil, que já teve uma oportunidade, onde foi difícil para ele, o tribunal, mostrar aos professores, naquele momento, as dificuldades. Mas aquele grupo era um grupo menor, o assunto era mais fácil e ele teria mais facilidade em convencer. Logicamente ele não convenceu ninguém que foi. A gente engoliu calado, igual a vez dizia minha mãe, melhor engolir do que cuspir. Porque a gente também não tem direito de se pronunciar no plenário, nas galerias. Sob pena de ser retirado coercitivamente, ou seja, à força. Então, quando ele fez esse parecer, achei ótimo. Depois ele começou a descer, que a mãe foi professora e tal, e que não vislumbrava nenhum prejuízo para os professores. Ora, então ele não leu o processo. Porque, a primeiro momento, a gente pede que a prefeitura desintegralize a gratificação. Que o prefeito de Caruaru usou essa integralização do que restou de uma gratificação que ele subtraiu em 2011, certo? E o resto anexou ao salário, para dizer à população que essa maquiagem de salário o professor ganhava mais do que o piso, que não é verdade. Esse é um dos pontos... Ele não apreciou, prejudica muito, até porque a prefeitura não podia mais fazer isso. Ele só poderia fazer isso, Rebeca, se ele fosse até dezembro de 2009. A partir daí, chama-se, na linguagem jurídica, é intempestivo, ou seja, fora do perder o prazo de fazer. Ele fez somente em 2013. Aí, ele não observou que nós tínhamos algumas declarações, acho que 5 ou 6 declarações de vereadores que afirmavam, por escrito, que não foram convocados no período legal. Não foram comunicados a convocação da sessão extraordinária naquele momento. Tive, inclusive, hoje na rádio do vereador Sivaldo, e ele disse a mim, olha, me disseram que era para votar porque era aumento de salário para vocês. Eu perguntei, ele posso repetir isso? Pode. Que disseram, me enganaram, como enganaram a todos os vereadores que estavam ali. Vocês mostraram esses áudios? Áudio não, mostramos as escritas, isso, as declarações. E ao mesmo tempo, não foi visto. Pedimos também, pedimos inclusive também que a ouvida dos 23 vereadores. Eu queria ver e ouvir os vereadores chegarem na frente de um tribunal, de um desembargador, de um tribunal, e sob juramento dizer que foi convocado antes das 24 horas. Porque aí seria perjúrio, punido inclusive com crime, com prisão. Crime punido até com prisão. Então, ninguém que está ali falando sobre juramento não pode mentir, sob pena de prisão. Por isso que nós pedimos também a ouvida dos 23 vereadores, que não foi acatado. E assim, muitos pontos que nós elencamos e que o tribunal não observou, o relator não observou. Observou apenas e tão somente apenas, que não houve prejuízo financeiro para os professores. Esquece ele que foi criado em Caruaru 2 categorias de professor. Está aqui na minha frente uma professora que tem 2 vínculos de efetivo com o município, no qual um salário ela ganha quase o dobro do outro. Porque num vínculo ela é de antes do PCC e o outro é depois do PCC. Imagina se ela fosse 2 pessoas diferentes, no mesmo local, fazendo o mesmo trabalho, e ganhando salário tão distinto um do outro. Ele não observou isso. Ele não observou que a Prefeitura de Caruaru extinguiu o acesso de professor que tem só o magistério. Você só pode entrar no município com concurso hoje se tiver licenciatura, ou seja, curso superior. Agora você pode ser contratada, como é a maioria, como contrato temporário para ganhar salário mínimo. Aí isso pode. Entendeu? Ou seja, nós não fomos vistos e ouvidos em 90% dos nossos pedidos. Apenas o pedido da Câmara, que foi negado, da ilegitimidade do sindicato. Nos outros 3 pedidos, ou seja, foi 3-1 para a Câmara. Aqui na Liberdade, ainda repercutindo nesse momento, né, do programa, a educação aqui da cidade. Eu gosto de falar de educação. Eu também. Eu gosto de falar de educação. Eu também. Eu estou aqui, já disse na última vez, Eduardo, estou aqui por um professor, temos gente na família que eu peguei professor, então a educação é muito importante e a gente precisa debater sempre. Aqui pelo Facebook, o Cauã Albuquerque, que sempre participa conosco, ele diz... Educação, de novo, não resolveu não? Caruaru tem lei? Não sei, Eduardo. Mas se fosse, eu digo assim, Cabo Albuquerque, que eu conheço e respeito muito, se fosse questão de polícia era mais fácil. Porque
segurança é coisa vista nas ruas. Ou insegurança, mais propriamente dizendo. Mas educação não. Educação é um processo. E não é visto a curto prazo, nem a médio prazo. É visto até porque você botar uma criança na escola, com 5, 6, 7 anos, e ela vai até quase aos 20 para se formar no ensino médio, em regra geral. Até porque a população mais pobre demora mais tempo na escola. E para terminar uma faculdade, ele vai até os 25, 30 anos para terminar uma faculdade. É essa a média. Então você não percebe isso de primeiro ponto. Mas se faltar uma viatura da polícia na rua, é visto. Aí liga para a rádio, ó, faltou polícia aqui, apagou a luz, está cheio de bandido. Mas ninguém, ó, faltou. Dificilmente um pai liga para a rádio para dizer que o filho dele não tem merenda escolar. Para dizer que faltou professor e que o colégio juntou 2, 3, 4 turmas na mesma sala para dar uma satisfação para o pai não voltar com a criança para casa. Mas que aquela criança teve um dia totalmente improdutivo. Ninguém diz, ó, liga para a rádio para dizer que no período da greve as escolas botavam indo numa quadra para correr atrás de uma bola. Ou botar sentado todo mundo numa quadra para ver um vídeo. O que foi totalmente improdutivo do ponto de vista educacional. Entendeu? Do ponto de vista de conteúdo pedagógico, do ponto de vista didático. Então é muito fácil. Se faltou um médico numa policlínica, num posto, tu liga para a rádio. O doutor não veio não. Eu fui para a consulta, passei desde 4 horas da manhã na fila e não fui mandar ele para casa. Mas ninguém liga para a rádio para dizer que o filho dele voltou para casa porque ele tem professor. Até porque, em regra geral, ele não volta. Mas tem uma escola, como a escola do Rafael... Porque não tinha merenda. Muitas vezes as crianças voltam para casa porque não tem merenda. A escola do Rafael passou quase 6 meses, as crianças ficaram até para deixar a criança na escola e passou na televisão. Ia para a escola, para deixar na escola, 7h30 da manhã, 7h pouca da manhã, 10 horas a criança era liberada, porque a diretora prendia as crianças na escola para ficar lá brincando, porque não tinha professor na escola do Rafael. Ou na escola, e muitas vezes no centro de Cachoeira Seca, que nós chegamos lá mais de uma vez e as crianças iam embora para casa, porque não tinha merenda escolar. Inclusive isso foi um fato constatado pelo auditor do Tribunal de Contas, numa das suas visitas. Não é conversa de Eduardo Mendonça ou da professora Rosineide, que é do Conselho de Alimentação. Isso foi constatado, das poucas vezes que ele foi, em algumas ele constatou que os alunos foram liberados, porque não tinha merenda escolar. O auditor fiscal do Tribunal de Contas aqui de Bizeus, que estava nos acompanhando nas visitas. Então, é muito fácil que a Albuquerque vai ser assim, porque a educação é um processo. Se a gente fosse, como eu falei, repetir, com todo o respeito que eu tenho à polícia, se fosse policiais numa greve, a greve da polícia resolveu em menos de 24 horas. E eles ameaçam de novo. Viu? Em menos de 24 resolve em menos de 24 horas, que é segurança. O governador não vai deixar o Estado sem segurança. Mas educação, nem o governador que morreu, nem porque morreu porque virou santo, não. Ele pegou uma greve dos professores, foi o que ele fez. Não deixou os professores repor os conteúdos, contratou pessoas alheias à educação para, pseudamente, dar aqueles conteúdos, impedindo os professores que já têm o costume, a vivência com os alunos, de repor aqueles conteúdos. Num prejuízo total para a educação. E ninguém vai para a rua para dizer isso. A rede municipal e a rede estadual está cheia de professores contratados temporariamente e 2 para serem efetivados através de um concurso. Mas os concursos feitos não atendem a quantidade de vagas que existem no quadro. Só para dar um posicionamento, nós tentamos ouvir, tá certo, a Câmara Municipal de Caruaru, mas eles agradeceram a oportunidade e acham que esse não é momento para falar. Enfim, o conteúdo dá a oportunidade de ouvir os dois lados, certo? A imparcialidade se mantém sempre aqui no programa, tá bom? Então, se questionarem, já estão me questionando que a gente não ouviu a Câmara Municipal, a gente tentou, está aqui em produção tentando até agora, mas eles não querem se posicionar sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eduardo, aqui pelo painel interativo da liberdade.com.br, o Jardiael de Carvalho, que sempre participa conosco, diz: Ana, é lamentável que a Justiça não fez a verdadeira justiça em relação aos professores. Eu só fico pensando uma coisa: infelizmente nós vivemos no Brasil e a classe trabalhadora nunca teve o respeito como deveria ter. A prova está aí. Sou solidário aos professores e o SISMUC, que é um sindicato que luta bastante por essa classe. Você pode comentar, Rosineide, sobre isso? Eu queria só uma coisa, por questão, por respeito à democracia e respeitar a ausência,
E também por entender que é improdutivo polemizar, nós não vamos discutir aqui a ausência da Câmara. Certo? Não gostaria, não vou fazê-lo, até porque ele tinha o direito de não vir. Até porque também defender um defensável, mais uma vez... Eduardo, a questão é tentar ouvir os dois lados. Não, a minha intenção é ouvir o posicionamento. Não, porque normalmente o pessoal que está ouvindo também imagina porque eu não falei. Então não vou falar sobre esse assunto, porque, até pela ausência, que a gente tem que respeitar a ausência de cada pessoa. Tá certo. Você comenta então o posicionamento de Jardiel Carvalho, quando disse que é lamentável que a justiça não fez realmente justiça? Jardiel parece que estava no ônibus ontem, eu sei que não estava. Mas foi uma coisa que foi dito dentro do ônibus. Mais uma vez, a justiça não fez justiça aos professores. Foi muito rápida a decisão do tribunal em dizer que a greve dos professores era ilegal. Quando ele não observou em momento algum se nós estamos descumprindo a lei de greve, se existia um percentual que é também reservado a trabalhar durante uma greve, não observou se a gente tinha direito ao piso, nada foi observado. O único argumento do tribunal foi mais ou menos um recorte desse de ontem. Ele disse apenas que as crianças têm direito à educação. E disso ninguém discorda. Por mais infeliz que seja uma pessoa, não vai dizer que a criança não tem direito à educação. Esse foi o argumento do desembargador. Inclusive, até semana passada, a gente ainda tinha uma espada na cabeça de uma multa de quase R$500 mil. E nós conseguimos desfazê-la na justiça porque mostramos que cumprimos com nossa parte. Não foi por questão de graciosidade do tribunal que ele mandou arquivar o processo. É por entender que também seria demais. Além de você retirar um direito de uma categoria, você penalizar uma entidade sindical por estar exigindo um direito constitucional de um trabalhador, que é direito à reposição de penas salariais. Rosinei, teve justiça? Não teve justiça na justiça? Não teve justiça na justiça, Ana. Jardiel, muito obrigada pelo seu apoio, pela sua solidariedade. É sempre bom a gente ter pessoas assim, sérias, junto a nós, né? E realmente a justiça, ela não fez justiça, Ana, porque, como o Eduardo já bem explicou, o nosso processo era muito extenso. Eram muitas páginas, a gente anexou muitas provas. A gente, por A mais B, provou aquela sessão como aconteceu. E uma das falas do desembargador, onde ele decide pela improcedência, ele diz que lá estava anexado a circular assinada por Leonardo Chaves, mostrando que a convocação foi feita no prazo, porque esse foi um dos pontos, né, que a gente também bateu bastante, né, no prazo da convocação. Porém, em um último momento, ninguém sabe como essa circular apareceu como prova da Câmara. Que, infelizmente, a gente que acompanhou aqui de pertinho sabe que não foi daquela forma, mas a gente não teve como provar, né? E o juiz se apegou àquilo ali para dizer que a sessão foi, sim, o desembargador se apegou a isso aí para dizer que a sessão correu de fato como deveria ter sido. A gente lamenta muito, e até assim, o silêncio, né, como o Eduardo já disse, porque o desembargador ele não quer ter talvez o trabalho de se debruçar em cima de um processo tão extenso. O silêncio dos demais, né, é como se assim, ali fosse um... se livrar de uma bomba. Ali fosse um Deus, né, que determinasse e os outros apenas têm que concordar. São quantos desembargadores? 14. 14. Eu tinha 14 ontem. 15 com o presidente, né, mas o presidente se ausentou. Aí como é que fica a votação? São 15 a sorte, né? Veja só, quando há empate, eu acho que eu diria, como em todo o regimento, o voto de Minerva do presidente, caso houvesse empate. O presidente se ausentou, segundo ele, a pedido do governador, por conta da rebelião no presídio, e aí assumiu o vice. Eu até me dei um susto, porque eu pensei, ele vai cancelar a sessão. Não, mas aí ele pediu para o vice assumir. Então, ali teria uma votação, a gente ainda tinha uma esperança de alguém se manifestar. Mas aí, talvez, pela comodidade, foi preferível seguir o voto do relator. Como a gente já vem aqui, como você também vem acompanhando, não é a nossa primeira briga na justiça, né? E como o Eduardo já disse, parece que a gente só perde, a gente parece que vai se acostumando, sei lá, a gente fica triste naquela hora, mas depois a gente já sabe, mas é porque é sempre assim mesmo. Mas a gente não vai nunca deixar de dizer que a justiça ela não foi justa. Eu não sei qual é o problema, a gente ainda não conseguiu entender por que essa dificuldade que a justiça tem de analisar os fatos e dizer que uma classe trabalhadora
ser favorável a uma classe trabalhadora, porque a gente vê aqui, não só na área da educação, recentemente em Recife foi a polícia, recentemente em Recife também foram os professores, parece que é o mundo contra os trabalhadores. Falando em justiça, eu queria fazer justiça também. Sim. Eu disse brincando, mas eu falando sério, né, que não é assunto de brincadeira, a gente até parece que é assim, a gente só perde. Mas nas ações individuais, nós temos quase 2.000 ações contra a prefeitura e nós estamos ganhando quase 100% das ações. Recentemente, nós ganhamos, inclusive, uma liminar de mandado de segurança, onde a prefeitura seria obrigada a pagar o terço de férias, que por lei tem que ser pago até 2 dias antes do início das férias. E eles responderam dizendo que estava tudo certo, né? O ruim é que quando a gente ganha, a justiça não o ruim não é isso. O ruim é que o sindicato, sabedor que por anos a prefeitura vem descumprindo esse direito, o ano de 2013 entrou com ação e foi cumprido parcialmente. Só que em 2014 para 2015, a gente ficou atento ao cumprimento e percebemos que apenas uma parcela mínima de professores recebeu o terço de férias, que foi a cortina de fumaça colocada pela prefeitura em 2013 para 2014. O que aconteceu? O prefeito de Caruaru, em dezembro do ano passado, disse que não entendia o porquê do sindicato ter entrado com esse mandato de segurança, até porque ele já havia mandado pagar. Já mandei pagar as férias. Pronto, se mandou pagar, cumpra agora a liminar. Já está tudo certo, ótimo. Quando chega em janeiro de 2015, não pagou. Pagou mais uma vez a 10 ou 12% dos professores. Aí vem a busca ao sindicato, dizendo não recebeu. O prefeito que já tinha pago em 2010, disse que ia pagar em 2014, para pagar em 2015, ao invés de cumprir, pagar, não teria problema, agora entra com ação, com agravo de instrumento, pedindo para não pagar. Ora, se eu disse que ia pagar em dezembro, se eu coloco uma nota na imprensa dizendo que o presidente do sindicato está mentindo, que eu cumpri com a minha obrigação de pagar o terço de férias, por que entrar agora com um agravo de instrumento, contratar, veja só, pasme, contratar um escritório? A prefeitura tem a procuradoria, inúmeros advogados compõem a procuradoria do município de Caruaru. Contrata um escritório de advocacia para entrar com um agravo de instrumento contra uma decisão liminar de mandar pagar o terço de férias. Aí você é o samba do crioulo doido. Está aqui, para você quiser ver, não vou dizer o nome do escritório, até porque isso aqui vai ser fruto de denúncia à justiça. Porque se não é ilegal, é imoral. Você contratar, você comprar, ser dono de fazenda, criar gado e comprar carne no vizinho. Você ter um quintal cheio de feijão e milho e comprar no vizinho só para favorecer seu vizinho. E a custos? A custo com dinheiro do povo. Se fosse dinheiro do bolso, tem que fazer isso. Pois é. Aqui pelo Facebook, o Alan Nascimento, que também é ouvinte fiel do conteúdo, obrigada, viu, Alan, pelo carinho da sua audiência, diz: uma parte da justiça no Brasil serve aos interesses de grupos políticos, como o Rodney citou no início do programa, ou interesses pessoais. Uma parte grande. A educação figura para os que estão no poder apenas como um discurso em períodos de eleição, porém nunca foi prioridade em nosso país. A consequência é um sistema falido e um povo com déficit de formação. Tá dado, Alan, o teu recado. Parabéns aqui no programa, pelo pensamento. Pensamento crítico, né? E, muito bom. Né? Enfim, nossos ouvintes são muito inteligentes, rapaz. Aqui o Rebeca tem que ser. E quando ele fala que a educação nunca foi prioridade, é realmente porque esse ano, no dia de posse, se apresenta e diz que vai ser prioridade. E né? corta, Então, diz que vai ser prioridade, que vai dobrar salário e corta o recurso da educação. É trocar 6 por meia dúzia. O governador em campanha dizia que ia dobrar o salário dos professores também. Mas que dobrar é dobrar no meio e vai pagar. Deve ser assim. O prefeito de Caruaru, a mesma coisa. Quando tomou posse nesse seu segundo mandato, que é o 4º mandato, disse que ia governar, ia fazer o melhor mandato da sua vida. Ia governar em parceria com a sociedade organizada e ouvir o povo. Ouviu quem? Só se for o grupo de especiais que ele tem ao seu lado, né? O núcleo duro da prefeitura que decide tudo junto com ele. O ouvinte aí, ele expressa bem o que a gente discute em nossas assembleias, nos nossos movimentos. A educação é apenas para eleger os nossos políticos, porque de fato
a realidade é bastante diferente. Você não vê uma Câmara Municipal discutir educação ou abrir portas para professores discutir educação. Se eles não têm a autonomia para discutir, pelo menos convidar os professores para discutir, ou pelo menos para ouvir os professores. Você não vê o prefeito sair nas ruas ou ir à imprensa para justificar as falhas do governo dele na educação. Você não vê Tribunal de Justiça, Ministério Público se unir aos professores e ver o que realmente acontece na educação. Então, de fato, a palavra educação hoje no nosso país só está servindo para eleger maus políticos. Porque quando a gente diz assim, políticos... Educação, segurança, saúde. Quando a gente fala políticos, a gente está, de um modo geral, atingindo a todos. Mas no começo eu fiquei meio receosa em dizer maus políticos, mas agora eu tive mais... É para eleger maus políticos, porque os bons, que são poucos e pouquíssimos, eles fazem, ou pelo menos tentam fazer, mas são escondidos pelos maus. E aí a gente vai no que a gente está hoje, né? Eu acho que aí governo rindo da nossa cara, nos bastidores, né? No bastidor não, no bastidor não. Ontem o presidente ontem no tribunal mesmo, o pessoal saiu rindo e tirando onda. E eu não vou dizer só ontem, eu vou dizer a outra vez, porque nós somos a todas. Mas a Câmara só foi a esta de ontem e a uma anterior. Na anterior, onde estava, que eu não consegui entender o que o procurador do município estava fazendo lá, uma vez que o município não era parte no processo, mas ele estava lá e estava rindo junto com os pares deles e com alguns daquela casa. Foi um dos comentários ontem, durante a posse dos vereadores, né, para os jornalistas que acompanham os fatos políticos aqui da cidade, foi um dos primeiras palavras do presidente da casa, foi essa decisão só para lhe ajudar. Você falou tão rápido aos fatos políticos que pareceu aos falsos políticos. Não, fatos. Sim. Fatos. Sim, então corrija para depois ninguém dizer que vocês chamam de falsos políticos. Fatos políticos. Eu vi fatos políticos, mas podia ser... Ana, e eu aproveito o momento para que quem assistiu essa entrevista, para quem está nos ouvindo hoje, agora no seu programa, entenda o porquê do dia 31 a gente vai estar nas ruas e se una a gente. Pois precisam fazer programação diferente, né? É por essa situação de ontem e por as demais que a gente vem vivendo nesses longos anos de gestão do atual prefeito, que a gente vai estar na rua dia 31 e clamando, eu digo sem medo, sem vergonha nenhuma, clamando pelo apoio da população. Porque a gente não tem, sinceramente, a gente não tem mais, assim, para quem apelar. A gente já apelou, como o Eduardo já disse, para todo mundo, né? Então agora a gente tem que ver que sozinho, professor, não vai conseguir muita coisa. Então os pais e os nossos alunos, que são os maiores interessados nisso aí, precisam se juntar a gente para a gente fazer uma força e quem sabe com uma pressãozinha a gente consegue conscientizar, sensibilizar o coração desse povo aí. 2 horas em ponto, o conteúdo vai ficando por aqui, mas rapidinho, dando atenção, claro, aos nossos ouvintes. O Rafael Carvalho diz: Ana, a rua localizada na rua... É isso mesmo, no meio da rua, 27 de janeiro, no centro de Caruaru, tem um serviço feito pela Compesa que disseram que a prefeitura tem que tampar. Vamos fazer um evento aqui dia 31, quem sabe ele vai participar com vocês, né? Ótimo. E precisamos que os responsáveis fechem esse buraco. Por favor, faça esse apelo no ar. Estou fazendo, né? Que a prefeitura possa tampar esse buraco na rua 27 de janeiro, aqui no centro da cidade. Obrigado, viu, Rafael Carvalho, pela confiança aqui no conteúdo. E pelo painel interativo, uma mensagem curiosa. Ana, desde o descobrimento do Brasil, eu nunca vi a pessoa tomar café e jantar debaixo de um mosquiteiro. Então é muita muriçoca, né? Lá em casa são 4 raquetes de muriçoca, 2 em cada mão. Vem com a música grátis? Vem não. Vem não. Rosneide, obrigada, viu, pela sua presença aqui no conteúdo mais uma vez e... acho que a luta continua para a educação, né? Continua, Ana, a luta continua. Eu que agradeço pelo espaço mais uma vez. A gente está aqui discutindo a educação e reforço o convite, gente, dia 31 às 9 horas no Marco Zero, é um sábado. A gente conta com a participação de todos. Um abraço e uma boa tarde para
vocês. Eduardo, obrigada, viu? Eu que agradeço. E eu lembrei hoje de um cara que eu sou fã, Edvaldo Moraes. Desculpe vocês que me ouviram, eu só fiquei nervoso. Só, né? Só. O conteúdo vai ficando por aqui.